Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje vamos fazer o estudo do discriminante, ou seja, o estudo do delta. Só lembrando, uma das formas de contar o delta é por essa fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sendo que esse A, B e C são os coeficientes de uma equação do segundo grau, certo, pessoal? Ok. Então, a gente usa o delta quando a gente quer achar pela fórmula de Bhaskara as raízes da equação, ou seja, o x1 e o x2. Então, só de olhar para o delta, eu já sei se as raízes vão ser iguais, se vão ser diferentes, se não vão existir para os reais. Então, como é que é isso? Vamos ver como é que é? Vamos lá. Quando eu calculo o delta por aquela fórmula aqui, né? Calculei o delta e o delta deu um valor que maior que zero, ou seja, positivo. Quando ele der maior que zero, eu já sei que a minha equação de segundo grau vai acontecer uma coisa. Não importa qual é o delta, se ele for positivo, vai acontecer o quê? A equação do segundo grau apresenta duas raízes reais e diferentes. Ou seja, x1 diferente de x2. Então, se o meu delta é positivo, eu encontro um x1 e um x2 diferentes. Agora, se meu delta der menor que zero, calculado pelaquela fórmula lá em cima, se meu delta der menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, se o delta der negativo, a equação do segundo grau não apresenta raiz real. Por quê? Porque a raiz do número negativo não dá um número real. Então, se der negativo, a gente já sabe que vai ter um probleminha ali, não vai ter raiz real. E quando delta é igual a zero, tá aqui, ó. Quando delta é igual a zero, a gente já tem que saber de cara que a equação do segundo grau apresenta duas raízes reais e iguais, ou seja, o x1 é igual ao x2. Vamos ver com exemplos? Eu fiz os exemplos aqui, já prontinhos, só para a gente analisar. Vamos lá? Olhando esse primeiro exemplo aqui, ó. Tem uma equação do segundo grau. Aí eu acho o delta, olha aí o delta, deu quanto? 25. 25, o delta é maior que zero. Então, mesmo sem eu fazer, eu já sei que o meu x1 e o meu x2 vai dar o quê? Diferente. Mas eu calculei aqui, ó, só para comprovar. Calculei pela fórmula, né, de Bhaskara. Calculei o x1 e x2, deu 1i menos 4. Ou seja, x1 diferente de x2, como a teoria lá tinha dito. Agora, nessa outra equação do segundo grau, acho o delta. Opa, o delta deu menos 3. Aí, quando o delta é menos 3, o quê? Delta menor que zero, ou seja, negativo. Ou seja, quando eu tentar achar aqui por Bhaskara o valor de x1 e x2, o que é que vai acontecer? Vai aparecer um raiz de menos 3. Porque a fórmula tem assim, ó, raiz de delta. E o delta deu negativo. Não tem como achar a raiz quadrada do número negativo. Não existe raiz real para esse valor. Certo? Esse resultado não dá real. Então, provando lá a teoria, que vai acontecer isso aqui quando o delta é menor que zero. E esse daqui, olhando para essa equação, achei o delta e o delta deu zero. Quando o delta dá zero, eu substituo aqui, ó, delta zero. E eu posso perceber que o x1, quando eu usar mais, né, o x1 e o menos, quando eu usar o x2, vai dar 3 e 3 também. Ou seja, x1 igual a x2, como a teoria lá de cima tinha dito. Ok, pessoal? Tranquilo? Entenderam como é que faz isso aqui? Se gostou, se inscreve e curte. Valeu, galera! Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado!